Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Quando falamos sobre desenvolvimento sustentável, é preciso saber que a geração de energia por fontes renováveis, como hídrica, eólica e solar, também impacta a sociedade e o meio ambiente, podendo causar danos a ecossistemas inteiros. Então, como produzir energia de forma verdadeiramente sustentável e minimizar os impactos ambientais? Para responder essas e outras perguntas, esse episódio do MegaCast Convida conta com a participação de Ariel Scheffer, superintendente de meio ambiente da Itaipu Binacional. Ele nos leva ao início das discussões internacionais sobre desenvolvimento sustentável e a construção de Itaipu, que já nasceu preocupada com o seu entorno e as suas responsabilidades socioambientais. Scheffer também explicou como funciona a binacionalidade da usina nas questões específicas de meio ambiente e programas que visam a sustentabilidade do empreendimento, ressaltando a parceria entre Brasil e Paraguai não apenas na geração de energia, mas também na manutenção e preservação das áreas onde a usina está inserida. Para terminar, nós conversamos sobre os ODS que dizem respeito à vida na água e terrestre e como eles se relacionam com o setor de energia. Meu nome é Jade Stopa Pires, sou jornalista da Megawatt e adorei trazer essa discussão para vocês. Bom dia, Ariel, tudo bom? Muito obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo. Bom dia, Jade, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, para a gente começar, a nossa entrevista, eu gostaria de entender como que foi sendo construído esse processo de engajamento socioambiental da Itaipu, Porque a Itaipu, ela veio antes do próprio conceito de desenvolvimento sustentável da ONU, Porque a usina é de 74, o conceito mesmo ele foi desenvolvido lá nos anos 80, 86, que foi mais de uma década depois da construção da usina. Então, como que foi sendo esse processo? É interessante a construção dessa história da Itaipu na sustentabilidade, porque lá na década de 70, no comecinho da década de 70 e 72, estavam se iniciando as conversas sobre a questão ambiental. E ali foi o surgimento dos grandes movimentos ambientais, Foi mais ou menos o fim da década de 60 e começo na década de 70. E teve uma reunião em Estocolmo, que seria, vamos dizer assim, a primeira reunião global sobre as questões ambientais no mundo, E, de certa forma, sobre desenvolvimento sustentável, talvez com outras palavras, mas o tema era esse. E ali foi interessante, a gente estava representado lá pelo ministro do interior do Brasil, que era o general Costa Cavalcante, e o Brasil tinha um posicionamento antagônico ao crescimento zero que os países ricos queriam que tivesse. E o general Costa Cavalcante, ele se posicionou dizendo que era contra esse crescimento zero porque nós estávamos no auge do milagre econômico. Então, aquilo antagonizava com as políticas de desenvolvimento do governo brasileiro. Mas é claro, a gente não tinha legislação ambiental adequada, existiam muitos impactos ambientais em grandes obras, e faltava ainda uma estrutura, um arcabouço legal para o Brasil atuar de uma forma mais interessante na questão ambiental. E a partir dali, o general Costa Cavalcante voltou, e o Brasil teve muitas críticas lá, os países ricos criticaram bastante o posicionamento dos países que se posicionaram contra, não só o Brasil, mas vários outros. E o general, ele decidiu, quando ele voltou aqui, assumir a responsabilidade de construir a Itaipu, de fazer esse empreendimento binacional, que dependia de um tratado binacional, um acordo com a Argentina por causa das águas transfronteiriças aqui. Era uma coisa complexa, mas complexa também ambientalmente, uma grande obra. E ele, apesar das críticas que houveram em relação ao Brasil, nós, naquela época, não tinha esse arcabouço legal que eu falei, ele resolveu contratar uma equipe altamente qualificada para fazer o plano ambiental da Itaipu. E esse plano ambiental contemplou muitas coisas que hoje são modernas, vamos dizer assim, que já falava de serviços ecossistêmicos, da importância da natureza para a vida útil do reservatório da Itaipu, que a gente tinha que proteger as margens e os rios da região para evitar a sedimentação e perder a vida útil de um investimento enorme como o Itaipu estava sendo feito.
e os compromissos ambientais que a Itaipu assumiu, e socioambientais, claro, tinham comunidades indígenas, comunidades tradicionais, com pescadores, e a Itaipu assumiu vários compromissos com a questão ambiental e com a questão social na região. E ao longo do tempo, esses compromissos foram sendo implementados e incrementados, a gente ampliou investimentos, e hoje nós temos uma história que ela, né, como você disse, veio antes dos ODS, dos ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e a gente já trabalhava com vários desses objetivos de uma forma diferenciada, não só para mitigar e compensar impactos, o que já estava sendo feito de uma maneira legal com as imposições das leis brasileiras e paraguaias, né? Mas, além disso, nós fizemos investimentos voluntários muito grandes na questão ambiental e social, entendendo que esses investimentos faziam parte do negócio, porque não era um gasto, era um investimento de futuro para a segurança hídrica da região e também para o desenvolvimento sustentável, porque não existe uma empresa próspera se seu território tem pobreza, tem falta de desenvolvimento. Então, nós queríamos que toda a nossa vizinhança, nossa zona de influência direta, e a gente considera essa área de influência direta onde as águas da Itaipu são captadas aqui na nossa região, abaixo de São Paulo, é claro, porque lá em São Paulo tem várias outras usinas. Então, essa área de influência aqui, ela é muito importante para a gente, porque aqui produz aí cerca de 18% da água que vem para Itaipu. Então, nesse sentido, a Itaipu fez investimentos ao longo do tempo e que deu essa história inicial e que hoje ela é um exemplo mundial de envolvimento com os ODSs, e com outras metas também, as metas de Aichi, de biodiversidade, né? E também Pacto Global, e várias outras metas que nós temos e compromissos que são hoje compromissos globais de empresas sobre a questão de emprego, sobre a questão de gênero e várias outras que também estão nos ODSs, né? Então, é uma história muito bacana que eu acho que ela liderou no país, principalmente no setor hidrelétrico, a questão do desenvolvimento sustentável. Muito importante isso, né? E legal saber que isso vem desde a criação dela e tudo mais. Como você falou, tem outras questões, né? Além dos ODS, dos ODM, né? Os antigos ODM, que se relacionam, né? São objetivos interrelacionados que um influencia no outro, né? Você falou um pouco sobre a binacionalidade, né? A questão das águas, dos tratados. Então, nessa linha, a gente pensa também assim, como que funciona essa relação com o lado paraguaio, né? No que diz respeito exclusivamente ao desenvolvimento sustentável e ao cumprimento desses pactos e acordos internacionais, né? Como que funciona essa relação entre os dois lados? O Paraguai é nosso sócio-irmão, né? Além de ser um país vizinho, né? Nós temos uma fronteira relativamente grande com o Paraguai, é nosso sócio nas águas, né? E também em um pouco do que nós fazemos no território Itaipu, que nós chamamos, né? É claro que cada um com a sua responsabilidade territorial, o Paraguai cuida da margem direita, como nós dizemos, e o Brasil da margem esquerda. E, nesse sentido, nós fazemos um trabalho praticamente espelhado. É claro que cada um com a sua independência para criar projetos novos, às vezes específicos, para suas necessidades especiais ou específicas de cada margem, né? Mas nós trabalhamos na questão ambiental, principalmente, muito integrados. Nós temos um plano diretor binacional de gestão ambiental, onde nós binacionalmente definimos o que nós temos que fazer para preservar o reservatório, a vida útil do reservatório, as margens do reservatório, as áreas protegidas da Itaipu e que tipos de ações nós temos que fazer no território para que a gente tenha mais segurança hídrica e mais desenvolvimento sustentável. É claro que a gente tem um recorte territorial de Brasil e de Paraguai. Cada um definiu o seu recorte territorial. Mas a integração é muito boa, nós trabalhamos muito em conjunto, e quando nós trabalhamos com os ODSs, nós trabalhamos contabilizando o que cada margem faz, né, nos seus projetos específicos, suas ações, mas nós comunicamos e trabalhamos em conjunto, binacionalmente, numa parceria com a UNDESA, das Nações Unidas, que é o órgão para o desenvolvimento social e econômico. E nós trabalhamos com eles principalmente nos ODS 6 e 7, água e energia. Mas os ODS 6 e 7 com as suas interligações com os outros ODS. Como você disse, todos eles são interligados, né, interconectados. A ação de um influencia em um outro. Então, a água e a energia,
muito importante para todos os outros ODSs. E a gente viu muito bem isso durante a pandemia, né? Como a água e a energia foram importantes para a questão da saúde. Imagina, no momento de pandemia, você ter crise hídrica e crise energética, né? Hospitais com falta de água, as casas, né? A crise hídrica, a higienização das pessoas, né? A própria segurança hídrica para a própria dessedentação de pessoas, para alimentação. Então, tudo isso refletiu muito bem, assim, como é que a energia e a água foram extremamente importantes no momento de pandemia e essa relação forte com a saúde, mas também a gente faz relação forte com o meio ambiente, com educação, com tudo. Então, cada um dos ODSs trabalhados com a água e energia como nossos elementos de negócio principal, eles se explicam. Por que nós fazemos investimento em educação? Porque a educação é a base para o desenvolvimento sustentável, ela forma a mão de obra futura para a própria Itaipu, mão de obra boa, qualificada, mas também forma as pessoas, os profissionais e também os cidadãos conscientes, né, do que eles têm que fazer no território em suas ações para que a gente tenha segurança hídrica e energética. Então, assim, uma coisa reflete na outra e a gente trabalha nesse todo, né, e o que é muito bacana, e binacionalmente. Nós temos também uma reserva biológica, que é um refúgio biológico na nossa nomenclatura, binacional. Ele fica na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, né, em frente a Guaíra, no estado do Paraná, onde era uma área de conflito, de litígio de terra. Nós estávamos disputando com o governo paraguaio essas terras, porque o Brasil entende que a linha de fronteira era de um lado e o Paraguai entende que era de outro. Durante a construção da Itaipu, definiu-se que aquilo que veio desde a época de Princesa Isabel, esse conflito, definiu-se aquela como uma área de preservação, né? Então a gente faz ali projetos de conservação numa área proibida para outros tipos de exploração comercial, quer dizer, a gente trabalha com educação ambiental, pesquisa e restauração florestal. A gente está trabalhando ali pela natureza binacionalmente. Então ali as equipes brasileiras e paraguaias convivem integralmente, recuperando uma área que era totalmente degradada e hoje tem uma floresta, os rios estão renascendo e espécies ameaçadas estão voltando a habitar essa região. Ele é muito bacana o trabalho. Então acabou que não foi nem de um nem de outro, mas de ambos, né? De ambos, e para o bem, né? Para o bem de uma região e para o bem da natureza. Isso agora, né, na prática, você falou um pouco dos ODS, eu queria perguntar o que o setor de energia, principalmente a usina de Itaipu, podem fazer ou já estão fazendo para contribuir com os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu queria perguntar principalmente a respeito dos ODS que falam sobre vida no mar e vida terrestre, porque a princípio a gente não relaciona eles com o setor de energia, mas eles estão relacionados, né? Então, o que você pode dizer que tem sido feito, como que pode ser feita essa contribuição? Olha, se nós olharmos num aspecto abrangente, ter uma visão holística, como dizemos, né, uma visão holística que você tem de enxergar os fluxos, né, que acontecem na natureza, né? Nós estamos num rio que, né, nasce lá no centro do Brasil e vem descendo, passa por vários estados. As represas, os represamentos desse rio, eles seguram algum tipo de sedimento, material, mas no fim tudo que veio lá de cima, ao longo do tempo, eles vão indo parar lá no mar. Então, nós somos as conexões com o mar. E se nós não trabalharmos de uma forma efetiva no nosso território para o desenvolvimento sustentável, nós podemos estar fechando os olhos para as questões que vão impactar lá no mar. Por exemplo, da Bacia do Plata, do Mar del Plata, na Argentina, onde tem uma zona praticamente morta no mar, porque poluentes que vêm da terra e do continente chegam lá no mar. Esse excesso de elementos químicos, que cada elemento químico em excesso se torna poluente, né? Eles se acumulam numa região do mar e acabam impactando e muitas vezes causando zonas desérticas de mar, e contaminando a cadeia alimentar, né? Os peixes que às vezes são alimentos, peixes, crustáceos são alimentos de humanos. Então, o que nós podemos fazer aqui, e que também é bom para o reservatório, é cuidar das nossas águas, né? Então, nós investimos em projetos que trabalham com micropoluentes, com como esses poluentes se degradam ao longo do tempo, para entender que um pesticida ou um organoclorado ou uma substância que é usada na agricultura regional vai para os nossos rios, vem para o reservatório de Itaipu, pode causar problemas para os nossos usuários do reservatório, como pescadores artesanais e pescadores esportivos, aquicultores, né? Abastecimento de água da Sanepar, da Sabesp, nos reservatórios aí ao longo do Brasil. Então, se nós ajudamos a cuidar da qualidade de água, a monitorar e indicar problemas,
problemas e trabalhar em soluções para esses problemas, nós estamos colaborando também com as águas que vão para o mar e com os problemas que o mar tem. Então, nós chamamos de uma visão ampla que nós trabalhamos da fonte ao mar, né? A fonte são aqui o nosso território, a fonte da poluição, né? Mas também a fonte de solução, é aqui que nós podemos achar as soluções. E por isso que nós trabalhamos aí com o ODS 14, né? Principalmente, né, na meta 14.1, que é a meta dos oceanos, onde, né, trabalha bem com essa questão da fonte ao mar. Então, essa visão é importante que as usinas hidrelétricas tenham, porque elas fazem parte de uma cadeia da natureza, de um processo de passagem de elementos químicos, de elementos poluentes, e se a gente estiver atento, a gente pode ir colaborando de pouco a pouco e reduzindo os problemas que chegam ao mar no futuro. E na questão de terra, a mesma coisa, né? A terra é o grande fornecedor de sedimento para os reservatórios e de produtos químicos também, né? Isso pode impactar o negócio ao longo do tempo, né? Se você imagina uma perda de vida útil de uma usina, de um reservatório como o da Itaipu, a gente deixa de gerar bilhões de dólares na economia brasileira e paraguaia, porque é isso que a geração da Itaipu propicia de ganho financeiro, vamos dizer assim, em termos de geração de energia, né? Então, são bilhões de dólares em desenvolvimento que nós temos em segurança energética, que nós temos garantidos em um ano. Mas se você perder esse ano, você perdeu esses bilhões. Então, se nós perdemos por assoreamento, e assoreamento é falta de gestão de solos, e a falta de gestão de florestas, e a falta de florestas, muitas vezes, matas ciliares e florestas íntegras, né? Então, nós estamos perdendo vida útil do Itaipu. Mas também a questão de qualidade de água também, que também vem de terra, né? Da gestão do próprio solo, de elementos que você usa, que, como da fonte ao mar, também fornece, né, da fonte ao rio e do rio ao reservatório. E no reservatório nós podemos ter excesso de nutrientes, por exemplo, de esgoto ou de outras fontes, e esse excesso de nutrientes pode incentivar o crescimento de espécies invasoras que podem, no final das contas, causar degradação até do concreto. Citando um exemplo muito pontual, mas acontece, de um animalzinho que é invasor, que veio do Mar Cáspio, que chama Cordilófora cáspia, é um parente da anêmona do mar, e ela dá em água doce. Ela ocorreu como invasora, veio por água de lastro, possivelmente, e subiu aí os rios. E quando a água é muito poluída, ela adora e vai se reproduzir demasiadamente. Só que ela gruda no concreto. São aqueles mexilhões? Não é o mexilhão. O mexilhão causa problema também, problema ecológico, algum problema de manutenção de certas usinas, mas o maior problema do mexilhão é o ecológico. Esse hidroide, que nós chamamos, essa Cordilófora cáspia, ela causa tanto problema ambiental quanto um problema de degradação do concreto, porque cada vez que ela se fixa no concreto, né, ela, depois que morre a colônia, né, são animais coloniais, acaba caindo plaquinhas de concreto, porque ela ajuda a degradar o concreto. Isso, ao longo do tempo, pode requerer uma manutenção mais intensiva de uma usina de concreto, né, de um barramento. Então, assim, é por isso que nós queremos boa qualidade de água. Fora atrapalhar as empresas de saneamento, de abastecimento de água, que captam água, precisam fazer manutenção dos seus equipamentos, e todos esses organismos invasores causam problemas de manutenção em equipamentos. Aumenta o custo da água. Então, a gente está falando também com segurança hídrica, né? Aumentando o custo da água e diminuindo a qualidade de água, diminui com certeza a segurança hídrica. Então, são questões super interligadas, né? A questão da segurança hídrica, segurança energética, segurança socioambiental e tudo mais, né? Tudo. E por isso que nós investimos em florestas também, na faixa de proteção do reservatório, que é uma faixa bastante grande, muito maior do que a legislação exige, né? E nós temos um exemplo mundial de uma faixa de proteção de reservatório sendo cuidada como floresta, e nós, por isso, também trabalhamos com a questão da fauna. E aí que parte do ecossistema terrestre, né? Não é só floresta de árvores, né? A floresta é o todo, são árvores com vários outros elementos da natureza, componentes como animal, né? Fungos e outros organismos. Então, nós trabalhamos com o todo, e é importante ter os animais ali, porque os animais são os mantenedores da floresta, eles vão dispersar sementes, vão replantar florestas ao longo do próprio reservatório e manter essas florestas vivas, né? Então, senão nós teríamos que ficar mantendo as florestas ao longo do tempo, né? Então, nós deixamos a natureza colaborar e fazer seu papel, né, que sempre foi benéfico para a sociedade. Então, só para finalizar, queria saber o que mais pode ser feito a partir daqui, né? Isso porque a gente leva em conta que faltam aí 8 anos para a culminação da Agenda 2030, né? Porque já estamos em 2022, vai até 2030. Então, o que ainda pode ser feito?
Eu acho importante até essa sinergia entre as empresas hidrelétricas para que a gente consiga trabalhar numa bacia hidrográfica de uma maneira mais ampla, não só regionalmente, uma usina no seu entorno, mas trabalhar a bacia hidrográfica de uma maneira ampla, como um todo, ao longo das usinas, e ajudando também, é claro, com os parceiros, com governos, e fazer essa coalizão de ações em torno das bacias hidrográficas, né? Nós temos esse grande patrimônio hidrológico nacional, né, hidrológico nacional, que nós temos que preservar. E a gente tem visto aí processo de degradação bastante forte ao longo do território. As usinas hidrelétricas podem ser grandes parceiras na restauração florestal do seu entorno, primeiramente, mas também das bacias, das microbacias regionais que contribuem com segurança hídrica, contribuem com as águas, então são produtoras de águas da região, né? E esse trabalho pode ser ampliado para os produtores rurais, que são produtores de água, se eles começarem a cuidar das suas bacias hidrogástricas, das suas nascentes, né? Eles viram produtores de água e pode até se beneficiar aí por novos conceitos de participação, como o pagamento por serviços ambientais, onde, né, algum tipo de mecanismo de Estado, de prefeitura, ou até arranjos com iniciativas privadas, podem remunerar o produtor por ele estar fazendo o bem, protegendo e produzindo água na sua propriedade, né? Isso colabora com a segurança hídrica como um todo, colabora com a natureza, com a conectividade dos ecossistemas e fluxogênicos, né, da fauna e da flora, então é benéfico para todos. Então eu acho que tem um olhar mais amplo para a questão da proteção ambiental em torno dos reservatórios, e também as ações sociais, entender várias ações sociais, ambientais, como parte do negócio das empresas, né? A estabilidade social de uma região traz a estabilidade também para as empresas que estão nessa região, né? Diminui os custos, melhora os relacionamentos, então são muitos fatores benéficos contra algum investimento maior nas áreas socioambientais. Os resultados são sempre muito maiores do que o tamanho dos investimentos. Legal, Ariel, muito obrigada. Eu queria só te agradecer novamente pela sua participação, pela conversa, foi muito legal. Tá bom, obrigado aí pela oportunidade. Esse foi mais um episódio do MegaCast Convida, a energia à frente da sustentabilidade. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!